Minha gente, tudo bem? Bora pra mais um react de conteúdo totalmente ciente. Dessa vez, Drauzio Varela falando sobre o porquê da medicalização da vida. Bora ver onde a gente vai parar. Drauzio, eu queria falar sobre os jovens. Conversando com muitos jovens, convivendo com jovens, me impressiona muito essa geração medicada, né? É difícil você encontrar um jovem hoje que não toma um remédio para ansiedade, tomando remédio para dormir, remédio para depressão. Todo mundo sendo medicado. Como é que você vê essa geração medicada? Aonde a gente vai parar? Por que a gente está vivendo isso? E é possível mudar essa história, Drauzio? Antes de ouvirmos a resposta do nosso médico favorito, querido Drauzio Varela, vamos pensar um pouquinho, gente. Por que será? Por que será? Abra sua hipótese aí. Qual o motivo, razão e circunstância que faz com que nós precisemos estar medicados para nos mantermos funcionais e produtivos dentro da dinâmica de reprodução social existente, cumprindo os nossos papéis? O que será que está causando? O que será que está acontecendo? Quais são as dinâmicas aí que tem forçado a gente a ter certa postura? Precisando dormir, precisando acordar, precisando de remédio para ficar menos ansioso, precisando de remédio para não sei o que lá, precisando de remédio para quase tudo, para segurar o TDAH, ou para combater a depressão, ou para não sei o que lá. O que está rolando? O que está rolando, minha gente? Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem maneiras de você apoiar o meu trabalho, especialmente nesse começo de ano de 2025. Seja aí mandando um pix, seja fazendo os cursos que a gente tem ofertado lá na plataforma da Hotmart, seja participando da campanha do Apoia-se, mas de qualquer maneira, dando uma ajuda aí, beleza? Também pode considerar virar membro aqui do canal. Quem sabe? Quem sabe a gente aumenta aí espaço de debate e de diálogo que envolvem vários campos da nossa vida e a gente vai praticando aí uma tudologia generalizada, mas com alguma qualificação. Vamos ver nosso querido Drauzio Varela comentando por que da medicalização da vida do jovem, mas acho que não é só do jovem não, hein? Do idoso e da galera toda. Todo mundo tá tomando remédio pra tudo, pô. Olha, a vida ficou muito complexa, não é? Você antes morava num bar, não estou falando de 200 anos atrás, estou falando de 70, 80 anos, quando eu nasci. Você tinha... A vida era coletiva, né? As famílias eram grandes, os filhos casavam e iam morar perto da casa dos pais para facilitar depois a vida deles. E vivíamos em grupo. E o grupo foi fundamental para a existência da nossa espécie. Você imagina, nós descemos das árvores na África há 5 ou 6 milhões de anos. Um animalzinho que tinha aí 80, 90 centímetros. Tinha cabeça, braço. A gente olha os espécimes que estão aí nos museus, não é? Qual era a chance de sobreviver no meio daquelas feras todas que viviam o meio ambiente? Nenhuma, zero. Nós só sobrevivemos porque nós formamos grupos. E esses grupos nós mantemos. Tanto que hoje você está sozinho em casa, um sábado, e você liga para um amigo, para uma amiga, está todo mundo indisponível, você fica deprimido por causa de uma noite que você passou sozinha. Então nós vivemos agora, passamos a viver isolados, com essa maldição aqui que é o celular. Calma. Eu achei que o caminho estava muito promissor, eu estava impressionado, porque fui surpreendido. Retomamos um papo desde aí de um processo de análise evolutiva da vida, que é uma coisa muito surpreendente para discutir a realidade de hoje. Digo isso porque, por exemplo, para trabalhar na minha dissertação de mestrado, eu recorri à produção teórica do Henrique Dussel, no livro A Ética da Libertação, por exemplo, que para falar sobre critérios éticos materiais com pretensão de universalidade, para a gente analisar a realidade e tomar decisões, ele retoma todo esse processo evolutivo da vida também. Para mostrar, nós somos seres gregários, nós somos seres comunitários, nós nos desenvolvemos em grupo, tal qual o nosso querido e excelentíssimo médico Drauzio Varela está trazendo para nós. Plena verdade. Pura verdade. O problema é que, ideologicamente, se vislumbrou o potencial da individualidade humana e se sustentou um tipo de realidade de reprodução social que fragmenta os laços comunitários, fragmenta os grupos e precisa do chamado trabalho livre. Que é o quê? O ser humaninho individualmente precisa ir ao mercado, vender a sua força de trabalho, ter a liberdade de não estar preso a nenhuma outra amarra que não seja a sua própria capacidade, entre muitas aspas, de ir lá e vender e disponibilizar sua força de trabalho, o tempo de sua vida, para poder receber em forma de salário o que seria necessário para sua produção e reprodução de vida mesmo, individual, subjetiva.
Talvez de sua família. Antes ainda se falava de família, falava de economia, falava de família. Hoje a galera só fala de indivíduo, de consumo, de investimento pessoal, de sua carteira. Como está a sua carteira de investimentos? Como está você aí fazendo seu corre solitário? Como está você em sua autovalorização pessoal individualista? Isso já é efeito de um tipo de produção e reprodução da vida que fragmenta o trabalho, que utiliza o tal do trabalho livre, que vai pensando o mundo de maneira individualizada e extremamente recente. É potencialização, sabe do quê? De uma ideologia da tal da burguesia. Burguês, se a gente fosse traduzir aí de um jeito mais amplo ou bacana possível, seria o cara da cidade, o burguês, aquele que está no burgo, que está na cidade, que vive num tipo de relação que não está mais conectada com a terra, nem com uma comunidade, que seria relativamente livre, leve, solto, né, com seus sonhos individuais, que grande vencedor, que consegue fazer excelentes negócios e ser melhor que os demais, e se faz e puxa os seus próprios cabelos para sair da areia movediça como o tal do Barão de Munchausen. Ou seja, esse ideal individualista que é reproduzido e garantido por um tipo de produção, de modo de produção, que fragmenta as nossas relações sociais, que faz com que apareça que nós somos isolados e somos indivíduos solitários. Quando para isso aqui está funcionando, a internet, meu computador, a própria entrevista que foi gravada aí entre uma galera mais o Drauzio, foram uma série de conexões de trabalhos de pessoas, de uma rede interdependente de trabalhos de pessoas, que são trabalhos sociais. É toda uma comunidade que está envolvida, mas que não se percebe, porque ela está mediada por um tipo de modo de produzir a vida, que faz com que você não se conecte com o outro diretamente, com que o trabalho não seja coletivo efetivamente. Ele se realiza como comunidade, mas você só se percebe como indivíduo. É você solitário, com seu RG, com seu CPF, com sua carteira de trabalho, vendendo a sua força de trabalho, concorrendo com os demais, sem planejamento social. É individual, cada um por si. Então, nessas contradições, essa ideia do indivíduo, que seria o todo-poderoso, vem com seu efeito negativo de que você, então, tem que ser independente, não pode ser grupal, não pode estar na comunidade, não pode estar envolvido nesse tipo de laço. Tem um autor chamado Juan José Bautista Segales que tinha essa tese muito forte. O capitalismo só se desenvolve destruindo os laços comunitários fundamentais. E ele faz isso mesmo. É óbvio que ele recupera isso de Marx, que Marx fala a mesma coisa, só que de outra maneira. Especialmente nos chamados cadernos antropológicos dele. Então, a ideia é essa, é que o avanço do processo capitalista, ele depende de destruir os laços comunitários fundamentais, ou o modo de vida tradicional, se você quiser utilizar essa expressão. E esse novo modo de vida, que não é o tradicional, é com esse sonho individualista burguês, vazio, e que bota você contra todos os demais e sozinho no mundo. Não é o celular. O celular é efeito desse processo todo, tá? Então, vamos inserir o celular dentro dessa dinâmica social complexa, para a gente não achar que é por causa de um produto que a nossa vida mudou. A tela do celular. A tela do celular foi a invenção do diabo. O diabo que falou, não, eu vou infernizar a vida desses Agora eu posso começar a estar de acordo. caras enquanto eles estão vivos na tela. Porque você está o tempo inteiro online. Essa solicitação toda é insuportável. O cérebro humano, nós temos, assim, em linhas bem gerais, dois grandes tipos de memória. É a memória que você guarda aqueles fatos antigos, né? Se ela vem carregada de emoções, você guarda mais profundamente. Você lembra o dia das torres elétricas, que caíram as torres gêmeas, lembra do dia onde você estava no dia que o Ayrton Senna morreu. E nós temos a memória de trabalho. Eu pego essa xícara aqui, deixei aqui, e é bom que eu lembre agora, que se tiver mais um gole de café, eu tomo. Mas daqui a amanhã não vou lembrar, nem que existia essa xícara. Porque é claro que a memória tem que se livrar dessa informação rápida que não vai ter utilidade para a sobrevivência da espécie. Essa é chamada memória de trabalho. Nós temos uma limitação aí de quanto nós conseguimos armazenar dessas memórias de trabalho. Porque senão inundaria a memória de dados. E aí o que acontece? Se você fica com essa informação rápida que corre o tempo inteiro, isso aturde a gente.
a sua memória se perde no meio de tantas coisas. E aí você começa a sofrer essa pressão toda dos compromissos, das informações que você recebe, de tudo. O ser humano não tem capacidade de lidar com tantos impactos assim. E é por isso que você vê hoje cheio de gente com problema de ansiedade, crianças padecendo de ansiedade e tendo que medicar com crises de pânico, crianças pequenas que não querem escola, porque chegam lá, sentem a sensação que o pânico transmite. Não deu certo esse sistema e não vai dar, e não tem conserto, porque você não vai acabar agora tirar o celular de todo mundo. A palavra sistema estava excelente. Não deu certo o sistema que faz com que nós não tenhamos tempo para desfrutar a vida. O sistema que faz com que nós nos isolemos cada vez mais uns dos outros, estejamos em competição uns com os outros, destruamos, entre aspas, nem sei se existe essa palavra, acabei de inventar uma mistura de espanhol com português. A gente destrói os laços comunitários básicos, os laços familiares, porque é cada um por si vendendo sua força de trabalho. Nós preparamos os nossos filhos e as nossas filhas para isso. Sem bases tradicionais, comunitárias, nem precisa ser tradicional no sentido negativo do termo, estou falando assim, espaços em que as pessoas possam se formar comunitariamente. Nas escolas, elas existem não para formar grupos e organizar a sociedade, elas existem para que as crianças, por exemplo, pré-escolar, estejam depositadas ali por um período para que o pai e a mãe possam ir trabalhar. Fica fora e depois volta. E a criança não está necessariamente dentro de um projeto, de um planejamento de como desenvolver este ser humaninho para ser inserido numa sociedade, para se sentir respaldado, protegido, com laços próximos. Não tem espaços de lazer coletivos. Não tem, gente. Cada vez é na lógica de condomínio. Você cerca e diz a quem mora aqui dentro pode ser que possa desfrutar disso daqui, quem não, não. Então o campinho do bairro virou prédio. A pracinha virou prédio. Não tem mais, mano. E isso é culpa desse sistema capitalista e não do sistema de distribuição de celulares. Sistema capitalista em que a ferramenta celular, que poderia ser muito útil para a gente fazer coisa que nos motiva, para animar, para fazer uma parada e outra, viram uma ferramenta de opressão e de trabalho, inclusive daí do alívio imediato, do estresse e dessa parada toda. Só que como efeito no rebote do negócio todo aí, ainda piora, porque deixa a gente mais ansioso, a gente mais acelerado, a tela estimula, e a gente tem uma produção aí de dopamina e de outras sensações aí, hormônios, sensações de alegria e de entusiasmo, muito efêmeras, mas que, pelo menos me faz respirar. E dentro dessa dinâmica toda, segue a exploração do trabalho, menos tempo em casa, mais tempo de correria, menos tempo para estar com a família, menos espaços familiares, menos espaços comunitários, mesmo em espaços comunitários como a igreja, que existia cada vez mais individualista, cada vez mais reproduzindo as dinâmicas de capital. Então, o problema está no modo de organizar a vida que faz com que cada um desses objetos, cada uma das pessoas, cada uma das peças da engrenagem social se voltem para um objetivo que não é melhorar as condições e a qualidade de vida da sociedade na sua reprodução social, senão garantir aumento de lucro, aumento de taxa de lucro e maior exploração do capital, da vida das pessoas para fazer capital. Então, nessa loucura e nessa dinâmica, o celular é um problema. Os nossos distúrbios vão piorando, a gente vai ficando tudo maluco. Com certeza. Então, deve-se mudar o modo de produzir e organizar a vida. A base está aí. O celular é uma peça no jogo. Vai ser difícil mudar? Sem dúvida. Porque não vai mudar tirando o celular. Vai mudar fazendo outra coisa. O que será? E mudar a vida. E todas as invenções que vierem não virão para nos fazer trabalhar menos. Verdade. Eu lembro de uma palestra que eu vi na Faculdade de Medicina, enquanto eu era estudante, com professores da USP, que diziam, olha, nós precisamos pensar, a palestra era o que o homem vai fazer no ano 2000, porque se imaginava que as máquinas fariam todos os nossos trabalhos e nós ficaríamos sem fazer nada. E aí como evitar que o cara fosse para o botequim tomar cachaça? Qual seria o problema? O equívoco, não é?
Mas não é bem equívoco. Nós poderíamos estar diminuindo o tempo de trabalho. Aliás, vida além do trabalho, movimento VAT, vida além do trabalho, deveria diminuir a jornada de trabalho. Deveria diminuir o tempo de trabalho, porque hoje é possível substituir isso por máquina, sim. É possível a gente melhorar muito a nossa qualidade de vida utilizando esses aparelhos, essas porcarias aqui. O problema é que isso não está sendo feito para isso. Afinal, o objetivo é aumentar o lucro, taxa de lucro e a exploração para garantir o capital. Aumento, produção e acumulação de capital. Além da reprodução ampliada de capital. Essa dinâmica, ela é própria desse modo de produzir a vida. Que aí você pode criar uma IA, você pode criar a parafernália que for, o robô que substitui não sei quantos trabalhos do ser humano. Se está dentro da lógica capitalista, não vai diminuir o tempo de trabalho, não vai diminuir a exploração do trabalho, vai aumentar. Vai dificultar a vida. Mesmo que isso ponha em risco ou em crise o sistema, porque aí numa nova rodada vai começar o processo autodestrutivo do capital de novo e a gente que vai pagar o pato, a gente que vai pagar o preço. É um problema de modo de produção. E nisso eu estou plenamente de acordo com o Drauzio. Óbvio que o Drauzio está correto. Essas invenções, seja o celular, seja qualquer outra porcaria, dentro do modo de produção capitalista, só vai ser utilizado para piorar as nossas vidas, explorando cada vez mais o nosso trabalho. A home office, que seria uma brilhante ideia, adivinha o que aconteceu? Super exploração do trabalho dentro de casa. Capitalismo. As invenções que vieram para nos fazer trabalhar mais e nos tornar mais eficientes, é claro. Isso quer dizer o quê? Que as que virão não virão para nos fazer trabalhar menos e nos tornarmos menos competitivos. Então isso vai acelerando numa espiral que parece que não tem fim. E aí o que você tem que fazer? Medicalizar a vida. Medicalizar a vida por duas razões. Primeiro, porque estamos lidando com um problema que atinge a todos. Então você tem um medicamento que funciona para a ansiedade. Bom, quantas pessoas sofrem de ansiedade? Você tem um medicamento que faz a pessoa dormir. Quantos têm problemas de sono nos dias de hoje? Olha, a gente fala de epidemia de crack, epidemia de cocaína, do K9 agora, essa droga nova. Para. Merda. O número de usuários de crack são aí, sei lá, 1, 2 milhões, um número pequeno. Quantos são viciados em medicamentos para dormir? São milhões de pessoas, tão respeitáveis quanto nós quatro que estamos aqui. E que não dormem sem tomar um medicamento que causa dependência química. Além disso, nós tivemos um grande desenvolvimento da indústria farmacêutica, graças a Deus, né? Porque foi fundamental. Agora, incontornável, pelo que você está dizendo, né? Não tem volta isso. Eu tô aqui desesperada porque ele falou que não tem solução. Isso só. A solução, meus amigos, minhas amigas. Gente, você sabe qual é? Você que está assistindo esse vídeo, coloca aí qual é a solução nos comentários. Vai aumentar, isso só vai piorar. Essa questão da medicação, você vê isso só aumentar, Drauzio? Você não vê a gente sair disso? Só aumentar. Eu vou dar um exemplo para você. Não sei quanto tempo a gente tem depois. Sei lá, vocês cortam isso fora. Só aumentar, a menos que algo aconteça. E vamos ver então, qual a tendência de só aumentar? Vamos ver agora, eu tô curioso, ver as causas, do por que isso vai aumentar. E comigo, minha gente, se isso não vai... Não tem como a argumentação do Drauzio isso não conduzir para falar, já que ele comentou sobre a indústria farmacêutica, o modo como é planejado o desenvolvimento dos produtos, dos fármacos, né, dos produtos aí para nossa saúde. Óbvio. O problema é o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento dos fármacos? Não. O problema é a indústria farmacêutica. A gente poderia começar a falar da farmacêutica capitalista, da farmácia capitalista, da produção de remédios dentro do modo de produção capitalista. Ele vai criar doença para depois te vender a cura, pô. Pegar uma situação. Você pega a nossa população envelhece, né? 60 anos para mais é a faixa que mais cresce. E nós temos um grande número de pessoas com diabetes. Por quê? Porque o pessoal ganha peso, porque não faz exercício e porque tem a genética por trás. Bom, em linhas gerais. Qual é o critério que você usa para dizer que uma pessoa tem diabetes? É quando ela tem a glicemia, em jejum, de manhã, colheu o exame, 126 ou mais. Quando é que é normal? Normal. Vou lá, faço o exame e falo, não tenho diabetes de jeito nenhum. Quando é abaixo de 100. Fica uma faixa aí de 100 a 126. Essa faixa, os americanos chamaram de pré-diabetes. Que significa o quê? Eu leio e falo, eu tenho pré-diabetes, quer dizer que eu vou ficar com diabetes.
não é? A menos que você não consiga passar aí pela fase de qualificação, que normalmente são 2, 3 playoffs, aí você não chega na diabetes, fica só na pré-diabetes. Quando o Corinthians fez isso em 2011, ficou fora da Libertadores, uma dor de cabeça danada pro Tite, que era técnico. Agora, nesse caso, eu não sei se é bom a gente passar pela pré-diabetes ou não. Essa fase da pré-diabetes, não sei se ela é tão boa de ser passada quanto a da pré-Libertadores. Evidente. Os europeus não aceitam essa classificação. Bom, aí descobriram que uma droga chamada metformina, se você dá para as pessoas nessa fase, você consegue reduzir o número dos que vão desenvolver diabetes. Número pequeno, porém significante estatisticamente. Então você dá essa droga para a pessoa não desenvolver diabetes. Mas se ela desenvolver diabetes, o que você vai fazer? Vai dar a mesma droga. Agora, se o CDC, o Center for Disease Control, calcula que se pega essa faixa do pré-diabetes e acompanha em 5 anos, a chance deles desenvolverem diabetes é de 20%. Aí é alto. Mas quer dizer que 80% não vão desenvolver diabetes, podiam esperar. Bom, nos Estados Unidos hoje, existem 5 pesquisas em 5 classes novas de drogas para tratar essas pessoas. E sabe por quê? Porque existem 80 milhões de americanos que cabem exatamente nessa definição de pré-diabetes. Então, em vez de a pessoa chega nessa condição no médico, em vez de dizer, olha, perde um pouco de peso, faz exercício, não precisa perder muito peso, 10% vai fazer uma diferença muito grande. Você dá um medicamento. E a pessoa também gosta, porque diz, eu tomo remédio, aí não preciso fazer exercício, não preciso fazer dieta, posso comer torresmo sem problema nenhum, né? É que tem aquele lance importante, minha gente. Para eu poder fazer exercício, eu tenho que ter tempo. Se esse exercício exige, por exemplo, pagar um plano de academia, tempo e dinheiro. Além disso, eu preciso de ânimo. Preciso estar ali disposto. E esse ânimo, sem o remédio aí para me dar uma animada, para me deixar disposto, para me tirar da depressão, por exemplo, talvez seja difícil. Sem os laços comunitários, o apoio familiar, a galera ali em grupo me incentivando, tudo junto, também complica. Se o médico diz só vai pra casa e se vira, porra, mano. Embaçado, né? Você vê que para solucionar um problema de uma pessoa, a gente precisa de um conjunto de processos, de movimentos que não envolvem só ela, envolve toda a dinâmica da reprodução social. Envolve a gente interferir no modo como vários grupos e várias pessoas vão se responsabilizar para mutuamente se ajudarem e transformar a parada. Precisa de organização e de coletivização aí do trabalho, da responsabilidade sobre a vida das pessoas. A gente tem que se ajudar, tem que se organizar, até para esse tipo de coisa. Aquela famoso adágio que diz que para cuidar de uma criança é necessário de uma tribo inteira. E é verdade, você precisa de uma comunidade inteira para que uma criança se desenvolva. Esse adágio ensina muito. Assim como adultos já precisamos de apoio de vários grupos para superar os nossos problemas, porque não é cada um se vira e se cada um por cima. Não é você aí fazendo o seu milagre, sendo super-homem de si mesmo. Não, gente, nós somos seres gregários, comunitários e precisamos de apoio. E isso não é sinal de fraqueza, a não ser que nós tenhamos caído nas garras do inimigo, nas armadilhas ideológicas da burguesia. Então, é curioso porque essa necessidade de grupo, de comunidade, de apoio, de partilhar, de estar junto, de ser solidário, tudo isso tem que envolver uma crítica ao que nos faz estar contra isso, mesmo contra a nossa vontade. Por exemplo, estamos numa sala de aula, você é adolescente, quando somos adolescentes. Temos nossos amigos, amigas, procuramos grupos, queremos nos enturmar. E aí fazemos grandes amizades que nós dizemos, seremos amigos para a vida inteira. Some daqui a pouco. Mas seremos amigos para a vida inteira. E aí na hora que vai competir pelas vagas num vestibular, no Enem, qualquer processo seletivo, seja para um emprego imediato, um curso técnico, não importa. Nesse momento, já, independentemente de nossa grande amizade, nós somos competidores por essa vaga. E somos adversários. E a gente aprende a conviver com essa dor de tratar o outro como alguém que tem que ser eliminado na minha vida. Não ter essa chance, dessa condição de talvez ter uma melhor posição na divisão social do trabalho, perca para mim.
ainda que sejamos grandes amigos. Esse tipo de relação, ele força a gente a ir contra aquilo que nós dizemos que tem que ser solidário, empático, não sei o quê, não sei o quê. E aí quando aparece um babaca de extrema direita, do ancapistão e de sei lá mais o quê, que vai dizer pra gente coisas do tipo, a gente tem que ser cada um por si mesmo. É o indivíduo e pronto. E tá com o cinismo escancarado, esse grau de patifaria, de parecer ser tão honesto, porque é isso mesmo, essa é a lei da vida, essa é a regra, e parece que então ele está sendo transparente, verdadeiro, puro e eticamente adequado a esse mundo, porque olha como é a realidade. E a gente daí para de discutir qual é a realidade que nós estamos construindo, ou seja, ela é transformável. É uma realidade social e um modo de produção específico que vigora há X tempo, e que isso não tem a ver com uma essência humana, senão que varemos de nós mesmos. E aí a gente precisa de novo voltar a organizar, se ajudar, criar coletivos, espaços em que nós possamos nos associar, viver comunitariamente e engajar para transformar esta realidade. Afinal, se queremos criar crianças, um futuro, novas pessoas que não reproduzam esses erros, nós temos que mudar o mundo para que eles possam se adequar a este outro mundo possível ou necessário e não o vigente. Eu não quero preparar minha filha para que ela saiba competir com todos os demais, ser a grande vencedora e vender o seu corpo de maneira muito cara dentro do mercado de trabalho. É isso. Quero que tenha tempo para fazer o que motiva, o que anima, para ter tempo com quem ela ama, para poder estar em casa, sabe? Para poder estar ali com quem ela gosta, com os amigos, com as amigas. E aí talvez não seja problema disso aqui, ó. Seja outra a causa. E a gente começa a ir na raiz. Isso é ser extremamente radical, já diria um determinado barbudo. Ir à raiz dos problemas. E ali tentar mudar as paradas. Beleza? Mas é isso, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu, um bom ano pra todo mundo. E não esqueça de ouvir esse vídeo até o final. Are you depressed or is it just C-A-P-I-T-A-L-I-S? Is it that I-N-D individual-I-S? Your basic rights keep getting monetized. You now subscribe to what you used to buy. You're watching life, the global rhymes with side. Your dishes pile and your room's a mess. Oh, whoa, this is real bad. No, you are depressed. Things you love just for fun, you can kiss that goodbye. Cost of living unforgiving, it's giving end of time. Go for me for surgery, aren't you inspired? Over what, 0 plus? And you'll never retire. I don't know, doctor. I think I'm depressed. Are you depressed?